Hoje é dia de contar tudo o que aconteceu antes, durante e depois daquele primeiro beijo de Hunker. Lembrando que é uma história baseada mais em fatos, menos em fanfics. Olá, seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas, mas hoje a gente vai continuar aquela história que corre em paralelo a Sençal Kapamã, ou seja, o romance de Hunker, tendo como base mais fatos, menos fanfics. Mas antes da gente continuar com essa história que está cada vez mais empolgante, ainda mais agora, depois que o casal se assumiu, se inscreve no canal, compartilha, dá o like e aperta o sininho para receber as notificações. Pessoal, nessa terceira parte, nós vamos nos deparar com o segundo conflito dessa história e que foi causado por um beijo. Nós já vimos que o primeiro conflito era o fato de Rand ser comprometida, lembram? Então, o segundo conflito, de certa forma, vai ser o vetor para a resolução do primeiro. Como pode, né? Um conflito, às vezes, ser a solução do problema. Leve isso para a vida e passe a usar o lema tudo contribui. Gente, foi isso que aconteceu. Eu vou contar para vocês tudo que passou antes, durante e após aquele beijo. E por que esse beijo é um conflito? Porque ele desencadeou uma série de consequências. Romance bom é assim, tem que ter as complicações para que seja mais intenso. Então vamos começar? Após a estreia da série, aquela relação que Keren e Rand vinha construindo, que vocês já viram nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, é importante ver para poder entender melhor o desenrolar desse romance. O link está aqui, ó, na descrição. Então, tudo mudou. Primeiro, por que essa mudança veio após a estreia e não antes? Segundo, quais são essas mudanças? Terceiro, o que isso serviu para unir ou desunir o nosso casal? É o seguinte. Se você lembra, a estreia da série foi assim um sucesso, tendo uma boa audiência, considerando ser uma comédia romântica. Mas o curioso é que dobrou essa audiência no segundo episódio. Primeiro, porque de fato todos os ingredientes da série eram espetaculares. Enredo, roteirista, direção, fotografia, elenco e o mais importante na minha opinião, o par romântico que resultou ser bombástico. A química do casal foi além das expectativas, foi assim simplesmente explosiva. Até aí tudo bem. Quer dizer, na verdade não tão bem. Se você é tão viciado em série turca como eu, sabe que quando isso acontece resulta quase sempre em um problema. Inclusive, no futuro eu vou fazer um vídeo explorando esse tema. Mas voltemos aqui. Para você entender melhor o que eu quero dizer, inclusive para você que é novo nesse universo turco, eu vou dar como exemplo a nova série Muaylaşlan. A química que o público vem enxergando entre os atores dessa série, Burak Deniz e Alina Boz, foi motivo para um babado forte. Gente, após fotos na revista para divulgar a série, a namorada de Burak, Didem, deu um show de ciúmes a tal ponto que virou caso de polícia. Vocês entenderam a que ponto eu quero chegar? Eu quero que vocês entendam que na Turquia, o simples e esperado fato de haver química entre o par romântico, por si só já é um problema. Ainda mais se eles forem comprometidos. Vocês conseguem ver o grau de complexidade que a cultura turca? Beleza, então muito que bem, voltemos. Se já não bastasse o problema das faíscas de atração resultante da química entre Keren e Rand, para piorar a situação do casal, teve aquele beijo. Sim, eu estou me referindo ao beijo do final do primeiro episódio. Na série, foi veiculado um beijo dentro dos padrões aceitáveis da Turquia. Então, até aí, tudo bem, para a Turquia. Aqui ainda não estou me referindo ao Murat. Então, oficialmente, noivo de Rand. Esse foi o beijo da discórdia. Olhando assim, como eu já falei, está dentro dos padrões turcos. Então, guarda aí as seguintes complicações resultantes desse beijinho. Primeiro, a química palpável entre Keren e Rand é sim um grande problema. Inclusive, gente, no foro íntimo. Porque, pensa aí, como é que eles vão lidar com isso dentro de tal contexto? Segundo, o beijo combinou para eles, assim como combinou para Murat, para a Turquia, para o mundo todo, essa constatação. E eu tenho provas e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Terceiro, reforça aquela minha tese de que Rand provavelmente já teria terminado sua relação. Ou, no mínimo, estivessem estremecidos, tá? Eu vou retomar esse ponto daqui a pouquinho também.
Ah, gente, eu sempre gosto mais dos beijos que Randy dá. Não estou dizendo que Keren não saiba beijar. Mas é que tem uma outra questão nessa história sobre o beijo na Turquia, que só esse assunto em si vai render assim, um outro vídeo que eu vou explorar no futuro. Por hora fica aí essa observação. Yes, I'm a stunner, I'm a beat road runner. Yes, I'm a stunner, I'm a beat road runner. Yes, I'm a stunner, I'm a beat road runner. But I'm just banging beats that are so mind numbing. But I'm just banging beats, 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 banging beats, banging beats, banging beats, banging beats. So you can see me coming. De forma resumida, eu quero dizer que Keren na série, em especial nos primeiros capítulos, orientado pela direção e também por Randy, claro, tinha que fazer um esforço para controlar o ímpeto de tocar, o ímpeto de dar beijos mais intensos. Isso, gente, por causa da pressão que eles estavam vivendo. Ou seja, isso também é decorrente das consequências daquele beijo. Ele precisava conseguir passar a paixão que a cena pedia com toques e beijos sensuais, porém refreados, entendem? Vejam que difícil. Para mim, que sou uma pessoa que já assistiu a muita série turca, eu posso garantir para vocês que Sençal Kapamã é uma das poucas que explorou tantas cenas tão calientes entre o par romântico. Até hoje, eu fico imaginando como seria uma cena dessas entre Can e Sanem. Já pensaram? Na cara de Sanem, no dia seguinte de sua primeira noite? Para mim, esse é o único defeito de Aisha, sabe? Não pesar a mão em cenas que caberiam ser um pouquinho mais calientes. Mas, apesar disso, eu reconheço que ela sabe como fazer uma cena sensual, pois aquela do perfume de Erkense é impagável. Bom, vamos voltar ao Borogodó de Keren? Então, depois, pós mais ou menos superação aos efeitos daquele beijo e também com os novos roteiristas, Keren teve a oportunidade de mostrar o quanto de Borogodó que ele tem. Ao dizer que eu gosto mais dos beijos que Randy dá, vocês vão ver aqui como Keren beijava logo quando chegou dos Estados Unidos. E aproveitar, dar uma amostrinha do que eu penso explorar em um próximo vídeo, onde a gente vai entender o processo pelo qual Keren teve que passar para se enquadrar nesse universo turco. Assim, gente, penso em fazer uma análise de todas as séries de Keren, vendo como sua postura vai se modificando para poder se adequar ao perfil esperado pela Turquia. E vou ressaltar, e quando eu faço isso, me redimo do que eu terminei de falar, vou ressaltar o seu sex appeal, que é algo assim muito presente em todas as suas atuações. Gente, como eu disse, nesse comercial, Keren recém tinha chegado dos Estados Unidos e mostra o quanto ele era afoito. E ainda sem compreender o peso que os turcos dão a essas manifestações de carinho. Aqui, gente, é um making-off de uma propaganda e ele contracena com seu par romântico na série Güneş Berkeleklen. Por sinal, uma excelente série, uma das minhas preferidas. Embora ela comece assim muito bobinha, quase uma malhação, depois ela fica ótima. E Keren está assim, sabe, incrível, pois parece que o personagem foi feito para ele. E lá, o que falar do borogodó que ele tem? Ah, vocês não sabem o que é borogodó? Não sabe o que isso significa? Tem um vídeo sobre o personagem de Sençal Kapamã que eu explico. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, para reafirmar o que eu digo, olha só o que Serenay, bem recentemente, em torno de mais ou menos 3 semanas, lá mais ou menos pro dia 3 de abril, declarou. Ela disse que Keren é bom de cama. Alguém tinha dúvida disso? Olha, pessoal, não fui atrás desse material sobre Serenay, não tive tempo. Mas eu encontrei nesse canal de Fabiana Moraes, que é uma psicóloga muito idônea, então eu estou confiando na pesquisa dela. Só um lembretezinho. Eu confesso que achei estranho, sim, esse comentário, logo agora, por parte de Serenay. Mas, como eu gosto muito dela, inclusive eu era fã dela antes de ser de Randy, eu não admito que fale mal, porque ela é uma boa pessoa.
quando beija a atriz, gente, ele é muito safado, do jeitinho que a gente gosta. E ainda comenta assim, que beijo bom. Lógico que essa postura descontraída e cheia de leveza de Keren é muito estranho para eles. Bom, voltemos para nossa história. Aqui eu retomo aquela minha tese de que Randy já não estava bem com Murat antes mesmo da estreia. Por quê? Olha essas fotos. Todos falam do pai, irmã, amigos e provavelmente do cunhado, que deve ter tirado as fotos. Estão reunidos para assistir ao primeiro capítulo da série e comemoram, estão felizes. Aí eu pergunto a vocês, cadê o Murat? Por que ele não está aí para prestigiar o trabalho da noiva? Eu sei que há variáveis nesse meu argumento. Por exemplo, vocês podem dizer assim, talvez seja ele quem tenha tirado a foto. Verdade, eu duvido, mas é verdade. Talvez ele estivesse viajando, trabalhando. Viram? É de fato um argumento frouxo. Mas existem outros indícios, pessoal, que sustentam a minha argumentação. E vocês vão ver que faz sentido o que eu digo. Então, para mim, eles já estavam com a relação fria, desgastada, principalmente, penso eu, que por parte de Randy, que ela já fazia um tempo que não estava nessa relação, pois claramente mostrava o seu desinteresse. Inclusive, o próprio Murat depois comenta assim em uma entrevista algo equivalente ao que eu estou falando aqui. Ele comenta que já não havia amor por parte dela, que não era recíproco, enfim. Após pesquisar muito, motivo pelo qual eu atrasei esse vídeo, peço desculpas. Falo tudo assim referente à ruptura ou, quizás, estremecimento da relação começou antes das gravações. Eu, inclusive, já tinha falado sobre isso com vocês no vídeo anterior, lembram? Eu disse que o Murat estava em desacordo que Randy fizesse essa série. Acho que ele já pressentia a química entre Keren e Randy, talvez, além daqueles motivos que eu já elenquei anteriormente. Bir proje var sanırım. Vakti bayağıdır göremiyoruz sizi, merak ediyorum. Hadi gidelim. Konuşalım. Nasılsınız? İyi sağ olun siz. İyiyiz biz de, teşekkürler. En son animasyonla ilgili böyle videolar paylaşıyordunuz. Yeni bir proje var sanırım. Vakti bayağıdır göremiyoruz sizi, merak ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz konuşsak. Arkadaşlar buyurun. Teşekkür ediyorum. Animasyon projesini konuşalım. Falei que o argumento anterior sobre a ausência do Murat nas fotos é frouxo. Mas se a gente somar isso a outros indícios, é bem difícil contestar que já não havia uma relação, que já não havia amor entre eles. Primeiro, porque a volta deles é algo, a meu ver, questionável, já que Randy estava fragilizada pelo falecimento da mãe, e também porque é certo que a mágoa por ter sido traída ainda existia. Gente, sagitariano é sim, rancoroso, sabe? Tipo, o amor é como cristal, uma vez que quebrou, nunca vai voltar a ser igual? Então, embora o sagitariano preze por sua liberdade, preze por independência, ele não gosta de bagunça na relação. Segundo, e agora eu vou dar um voo bem alto na especulação, porque eu não tenho provas, eu só tenho indícios e leio uma leitura comportamental. Se você não gosta, passa um pouquinho, lá na frente a gente continua com os fatos. Eu arrisco a dizer que Randy tentou afastá-lo, tentou dar um tempo, ou mesmo terminar a relação. Por que eu acho isso? Em que me apego? Além desses sinais em que esse período que Randy e Keren interagiam por aplicativos, durante meados do mês de maio em diante, em que Keren e Randy tinham reuniões, etc, etc, ele passou a ter crises de ciúme e até atitudes, digamos, questionáveis. Um indício disso foi que ele comentou em uma entrevista em dezembro de 2020 que já havia olhado o celular de suas parceiras e que percebeu que isso não era uma coisa boa. E sabe por que não? Porque aquilo que você procura, você pode encontrar. Algo do tipo. Diante disso, tudo fica muito claro que Randy não era obrigado a viver assim, não é verdade? Por isso eu insisto em dizer que eu acredito que eles já tinham terminado antes da estreia. Mas, a meu ver, o Murat não aceitou bem a situação. O que é que ele fez? Ele quis marcar o território, fazendo a imprensa e as outras pessoas acreditarem que estava tudo bem entre eles. Entre outras atitudes, há rumores de que ele tinha espiões no set. Mas guarda essa informação que depois eu vou retomar. A verdade é que eu acho que ele acreditava em uma reconciliação e por isso não oficializar o término naquele momento. Agora, olha essas imagens. São da época em que ela estava com o ex. Vocês conseguem encontrar aquela Randy livre, espontânea, feliz, tranquila, que nós acostumamos a ver ao lado de Keren?
Por isso eu sinto que Keren foi seu livramento. E lembra quando eu disse que ele representava para ela ganhar o mundo, ganhar liberdade, independência, entre outras cositas mais. Eu não estava falando no sentido físico da coisa, eu me referia a se libertar de julgamento, se libertar de ideias preconceituosas, ideias que a oprimiam, que a podavam. Ou seja, ele a incentivou a ter uma visão de mundo mais ampla, mais livre, mais feliz. Keren, a meu ver, curou Randy. E com isso a libertou dessa expressão de tristeza e de angústia. O que é que você acha? Hande, Ne bak ekrana girmeye çalışıyorum. sence biz bir live yapalım mı? Yes! Ne zaman yapalım? Hemen. Hemen yapalım ya. Hemen. Tamam, birazdan açıyoruz. Hadi. Bye. Afirmando que tem um dedo de Keren nessa transformação, como eu terminei de dizer. Com ele, Randy parece ser mais leve, mais livre, mais solta, espontânea. Nota-se que se deixa levar pela felicidade. E por quê? Porque ela se livra das amarras, ela passa a ver a vida de uma forma diferente, ela busca dar outro sentido para a vida. Nessa entrevista, Keren diz que aprendeu com Serkan Bolat que podemos quebrar nossas próprias regras rígidas, que todos podem mudar quando quiserem. Por sua vez, Randy diz assim, que ela, juntamente com Eda, encontrou a si mesma e viu que há esperança de que as coisas podem ser bonitas novamente, e frisa novamente. Fecha com o lema de que, agora, frisou agora, eu vivo a minha vida como um milagre. Eda da bana yeniden bir şeylerin güzel olabileceğin umudunu verdi biraz. O yüzden de Eda da çok özel. Yani aslında hepsi benim için öyle. Zaten bir sonraki sorum da Eda'nın mottosuyla ilgili. Bu işte hayatı bir mucize gibi yaşamalı. Evet. O senin de aslında biraz da Biraz Eda'ya hani böyle harmanladığımız bir şey. seninle Evet. beraber Evet. gelişmiş bir motto o zaman. Yani öyle bir hikayeyle başladı, evet. Hani Ayşe de öyle yazdı ama sanki şey oldu. Ben Eda'yla tanıştığımda, onu kendimde bulduğumda zaten bu ortak noktamızmış. Hadi bakalım bir yolculuğa çıkalım dedik. Sen peki hayatını mucize gibi yaşıyor musun? Deniyorum artık. Artık deniyorsun. Ha, ne tatlı. Eles repetem o mesmo discurso de que podemos mudar, de que podemos romper regras que não nos permitam ser felizes, mas isso é muito significativo na história deles, sabe por quê? Porque Randy teve que ser corajosa para romper com aquela relação que não a fazia feliz e enfrentar o julgamento das pessoas por causa disso. E ela sofreu, viu? Vocês lembram que na parte 1 dessa história eu pedi que guardasse alguns pontos? Então, a gente vai retomar um deles. Porque eu não sou como esses roteiristas de Sentir o Capamã. Não sou. Eu não deixo nenhuma ponta solta. Eu disse lá que Keren, em uma entrevista com Hakan Genç, em maio de 2020, diz que quando conheceu Randy, coisas mudaram, a vida mudou. E aí eu pedi a vocês para guardar essa frase, porque ela iria se transformar em algo significativo na relação deles. Então, gente, é exatamente aqui que aparece esse sentido. Veja essa live do dia da estreia. Keren repete a ideia de que a vida muda. E quando ele fala isso, Randy dá uma pisada nele, chamando sua atenção. E por que ela faz isso? Porque a frase é significativa para eles, já que significa que ele é o responsável por incentivá-la a fazer tais mudanças. Ou seja, comprova aquela minha tese de que Randy já tinha terminado com o ex. E isso é a mudança a qual ele se refere. Entenderam? Arkadaşlar bu kadar basit yani. Yani izlerseniz bu diziyi hayata bakış açınız değişecek. Yani ne vurma alttan böyle vuruyor, tekmeliyor. Tornando ao nosso conflito, vocês já viram que aquele beijo veiculado na série estava conforme os padrões turcos, mas, ainda assim, só pelo fato dele existir, possivelmente foi motivo para deteriorar ainda mais a relação de Randy com Murat. Por quê? Porque, segundo os tabloides, e como já comentamos e constatamos, o ex de Randy já estava com muitos ciúmes de Keren. Acontece, gente, que aquela gotinha que faltava pôr o ponto final na relação, graças a Deus, veio com o vazamento das imagens do making-off da cena do beijo da discórdia. E me digam aí nos comentários o que é que vocês acham que pode ter acontecido.
Realmente, gente, o beijo é bombástico, porque foi intenso, porque foi longo, porque foi apaixonado. Olha, eu já vi beijos melhores, entre aspas, em séries turcas, inclusive mais longos, como o de Reyhan Emirhan Ercai, outros mais íntimos, como o de Can em Dolunay, mas esse tem algo a mais. O que seria, na sua opinião? Para mim, houve o choque, houve a explosão de quando há um encontro de almas gêmeas. A gente pode sentir a conjunção e talvez por isso ele se torne tão significativo. A questão é, por que Randy beijou Keren assim? Porque, gente, é Randy quem beija Keren, tá? Keren corresponde com intensidade, mas quem conduz o beijo é Randy. Então, por quê? Primeiro, será que foi pela circunstância? Ela viu que a cena exigia que fosse longo para que fizesse apenas uma tomada? É possível, já que o diretor incentiva que ela continue, eles, na verdade, continuem se beijando. E como eles são muito obedientes, tá explicado. Mas como se explica a intensidade? Segundo, será que todos os outros beijos seguintes dados, né, nessa série e também das outras séries, antes da edição, são todos assim também? Longos e intensos? Eu não acredito nisso. Sabe por que não? Porque vocês vão ver os comentários dos figurantes que dizem que nunca tinham visto algo assim antes. Terceiro, será que Randy se aproveitou da situação para mandar uma mensagem subliminar a Keren, dizendo assim: você tem chance, só precisa ter paciência. E também aproveitar e mandar para o Murat para que ele entenda de uma vez por todas em que braços ela quer estar? Como eu posso provar isso? É possível? Bom, eu tenho dois caminhos. Através de provas que nos levam à conclusão, né? A partir da psicologia aplicada, observando, por exemplo, os padrões de comportamento. E a outra possibilidade, que é olhar, que é sentir, intuir e chegar a uma conclusão. Em outras palavras, é fanficar. Ou seja, ser bastante tendenciosa. Qual é que eu devo escolher, gente? Eu não vou escolher, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas coisas. Se você não gosta da parte do fanfic, você vai pular daqui a pouquinho, tá bom? Primeiro eu vou provar. Vejam essa live. Ela é a prova. Ela aconteceu naquela semana que eles gravaram aquela cena quente no quarto de Serkan. Lembram de Serkan imprensando Eda no armário? Então, a questão é que ele solta nessa live que algo aconteceu durante as gravações e que chocou a todos. E ele meio que ameaça contar o que aconteceu. Ela fica tão nervosa e fica com medo dele soltar o que aconteceu, porque ela sabe bem, né, como ele é. A questão é, o que foi que ela fez? Na verdade, a gente nunca vai saber, mas podemos imaginar. Keren diz aí que Randy é assim, às vezes ela entra tanto no personagem que se deixa levar. O que nos faz pensar, se nos basearmos no princípio dos padrões de comportamento, que essa característica de Randy, então, poderia explicar aquela cena, porque ela se entrega tanto àquele beijo. Ela deixa o personagem de Eda, que é muito impulsiva, intensa, e se empolgou ao se perder nos braços daquele homem que a estava atraindo tanto. Essa é a parte do fanfic. Sana oyuncak mı? Bir daha yapacak mısın? Bugün Hande'nin Hayır. ses taklidini yaptık da. Ya çok kötüsün gerçekten. O kadar kötüsün ki. Hayır, Hande şöyle çok Bunu komikleri. yazdım, bunu asla unutmayacağım bir live oldu. Teşekkürler. Şöyle çok komikleri. Hayır. Daha yeni bir sahne çekiyor. Bazen kendini o kadar kaptırıyor ki oyunda. Baya böyle hepimiz bir şok oluyoruz. Kerem. O yüzden efendim. Yeter o yüzden mi? komik. Okay. Tamam. Comprovando a primeira possibilidade, ou seja, dos padrões de comportamento, há mais duas situações, por exemplo, na série que dizem que Randy se deixou levar, se empolgou e foi além do script. Qual dessas possibilidades você acredita? Diz aí nos comentários.
Como se já não bastasse criar um conflito doméstico, o vazamento da cena do beijo da discórdia também deixou brechas para alimentar a maldade da imprensa turca, que, a partir de então, Hande e Kerem não tiveram mais paz. Lembra que eu falei para vocês que esse beijo no making off foi muito longo para os padrões turcos? Então, vocês agora vão poder confirmar isso, pois os figurantes comentam nunca terem visto algo assim antes, principalmente se observar a cena por outro ângulo. Eu pensei em não passar o vídeo legendado por causa dos comentários ofensivos, mas, por sororidade a Hande, penso que devo utilizá-lo sim, para externar aqui o meu repúdio a tal postura. Ela aí estava fazendo o seu trabalho, mas ainda que não fosse ninguém tem o direito de julgá-la dessa forma, já que a vida é dela, o corpo é dela. E ninguém sabe o que se passa em sua intimidade. Logo, essas pessoas deveriam ter, no mínimo, respeito a isso. Gente, aí o vídeo está cortado, mas de fato o beijo durou muito tempo e foi bem mais intenso do que aquele que foi veiculado. E não é preciso explicar por quê, não é mesmo? Hala öpüyor, böyle bir şey yok. Şok şok şok. Yuh. Aa. Bademcik falan kalmadı. E esse beijo rendeu mais complicações ainda, e com isso algumas coisas mudaram entre eles. Por exemplo, aquela relação que Kerem e Hande vinha construindo, já que eles passaram a ser o foco no olho do furacão. Então, pessoal, aquela tranquilidade de estarem juntos, de estarem brincando, se elogiando, mudou. Eles tiveram que se conter para não alimentar ainda mais a fofoca em torno de um possível romance. E quero ressaltar que nesse período realmente ainda não havia envolvimento nenhum. Como prova dessa mudança no trato entre eles, decorrente das consequências do tal beijo, eu retomo mais um ponto que eu pedi a vocês que guardassem lá da primeira parte dessa história, tão lembrados? Lembra que eu falei sobre a entrevista de Esguimola? Então, eu disse assim, que Kerem, embora continuasse elogiando Hande, ele aí, diferentemente das anteriores, estava mais contido, porque essa entrevista acontece justamente pós-estreia, entenderam? Então, antes, os dois, como já vimos nos vídeos anteriores, se derramavam elogios, eles se elogiavam mutuamente, mas, como eu já disse, assim como ele se apresentou mais contido em Esguimola, aqui, nessa live do dia da estreia, ele se comporta de forma semelhante. Vejam. Primeiro ele pergunta por que ela não falou nada sobre ele no sentido de elogiá-lo, já que tinham pedido isso a ela que falasse sobre ele. Mas aí, gente, em seguida, cai a ficha da nova configuração da relação deles. E provavelmente, já sabendo que isso inflamaria ainda mais os ciúmes do tal Murat, e aí ele sabe o que ele faz? Ele diz para ela que compreende que ela não pode elogiá-lo. Sen beni övdün mü hiç? Hiçbir şey demedin. Okey, önemli değil, gerek yok. Anladınız. Anladınız. Vamos repassar as consequências do beijo? Primeiro, por causa da repercussão, Kerem precisa se conter em relação a Hande, como a gente viu em Esguimola e nessa live. Segundo, provavelmente esse beijo tenha sido a gota d'água para pôr uma pá de cal no noivado de Hande. Terceiro, começa a pressão por parte da imprensa e também dos fãs querendo um posicionamento deles. Hande deve ter conversado com Kerem e aberto seus olhos. Quarto, eles tiveram que se conter também, gente, nas atuações, nos toques, nos carinhos, nos beijos, para não dar o que falar. E, por último, e que é o ponto alto de todas as consequências, é a oficialização do término do noivado. O que aconteceu depois dessa oficialização? Adivinha? A imprensa encurrala Kerem comentando que Hande e Murat se separaram após a cena do beijo e pergunta se Kerem foi a causa dessa separação, gente, assim, na lata, descaradamente. Ah, essa imprensa turca, que vergonha alheia! E aí começa a saga da frase. Se eu disser alguma coisa agora sobre isso, não vai ser correto.
Por que, gente, eu digo que é uma saga? Porque a partir daí, repare que vai ser recorrente essa resposta sempre que perguntam se há alguma coisa entre ele e Randy. Então eu vou deixar esse desafio. Quem é que sabe quantas vezes ele disse isso? Quem souber, coloca o total aí nos comentários. Valeu? E após dizer isso, e que era uma suposição muito estúpida, ele complementa dizendo que tem certeza que o Murat, como é uma pessoa profissional, entende que eles fizeram o trabalho deles, pois estava no script, tiveram que interpretar da melhor forma possível, conforme o pedido do diretor. E finaliza com a frase icônica: não misture frutas com verduras. Yorumlar. Çünkü o sahneden sonra hani Hande Hanım'ın Murat Bey'le ayrılığını sizden dolayı size mal ettiler. Hani Kerem Bürsin'le Hande Erçel birlikte bu yüzden Murat Bey'i bıraktı gibi yorumlar oldu. Çok saçma. Evet. Yani o çok saçma. Bence o büyük bir yani şimdi bununla alakalı bir şey demem yanlış ama yani şundan eminim yani hem Murat da çok profesyonel bir sanatçı yani o yüzden yani dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Öyle bir sahne senaryoda yazıldığı için bizim onu hayata getirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu en iyi şekilde elde etmemiz yani anlatabiliyor muyum? Claro que esse babado caiu assim como uma bomba. Em todos os programas de fofoca, só sabiam falar sobre a separação de Randy e Murat e sobre o suposto romance entre Kerem e Randy. E a partir daí, não pararam mais. Até a gente está aqui falando sobre isso quase um ano depois. Eu mesma não acredito que eu estou fazendo isso. Eu nem gosto de fofocas. Tudo é culpa de Kerem e Randy. Sim, eles são culpados de nos fazer apaixonar por eles. Então, gente, olha só. Exatamente 12 dias depois, né, após a oficialização do rompimento, o ex de Randy vai a um programa de TV aberta, onde pergunta sobre Kerem e Randy. Ele desconversa, não fala nada em concreto, mas deixou ventilar, ter rumores, né, que espalhasse pela imprensa de que queria casar. E Randy não queria, ela não estava nessa vibe, não estava pensando em ter filhos nesse momento, porque ela estava dando prioridade à sua carreira. Também houve rumores de comentários dele sobre questão financeira, por causa da quarentena ele não estava podendo trabalhar, enfim. Como essa imprensa é muito maldosa, dá assim um medinho repetir o que eles dizem, né? Já que a gente está trabalhando com vidas. Por isso, eu prefiro trabalhar com fatos. E é fato que a imprensa massacrou Kerem e Randy, principalmente a honra de Randy. Eu vou apresentar para vocês Bilal Bey, esse senhorzinho que ama Ranker. E olha que ele é o único nesse setor que torceu por Ranker. Porém, nem sempre foi assim. No início, ele repisava a ideia de que Kerem ainda era apaixonado por Serenay. Bilal Bey, em seu canal, disse que Murat provavelmente entendeu a questão do beijo, pois sabe que Randy se entrega com intensidade ao personagem. Mas, sobre Kerem, ele disse que, como ele cresceu na América e tem uma visão de mundo mais próxima àquela cultura do que da deles, pensa que Kerem não se importa que Randy estivesse com alguém antes e que acredita sim em um romance entre eles. Mas, gente, o interessante é que, apesar da imprensa ter pegado pesado e sujo com Ranker, explorando a ideia de que possivelmente o Murat tenha sido traído nessa história por eles, muita gente, e não só os fãs de Randy e Kerem, muita gente comemorou o rompimento do noivado de Randy. Por que isso aconteceu? Se o normal é a imprensa tendencionar para bem ou para mal o julgamento das pessoas, já que são formadores de opinião, por que isso aconteceu? Talvez porque o público aprecia o jeito de Randy, a respeitam muito. Basta ver a quantidade de pessoas que a seguem no Instagram para constatar que eles realmente gostam muito dela. Ou talvez porque admiram a Kerem não só como ator, mas como uma pessoa amável, educada, carismática, pelo menos até a história da máscara, que dividiu opiniões. O fato é que, embora eles sempre vissem Kerem como um quase estrangeiro em suas terras, eles o respeitam, eles o valorizam. A verdade, gente, é que eu penso que a Turquia, desde o início, shippou esse casal, apesar do Murat. Assim, enquanto os programas de fofoca tentavam enxovalhar o nome de Randy, muita gente apoiava publicamente ela. Como exemplo, eu peguei um dos muitos comentários a favor do nosso casal, e que diz que estava muito feliz pela separação de Randy, pois o Murat seria um... Aí vem bem pesado, ó, porque o Murat seria um grande narcisista, abusivo e perigoso. Vou repetir.
porque o Murat seria um grande narcisista, abusivo e perigoso. Gente, que pesado. E que ele nunca entenderia o que significaria amor e muito menos amizade. É forte, né? Mas os comentários seguiam nessa linha e outros já torciam para o tal do Rankervar. A questão é, por que as pessoas comemoraram o rompimento do noivado de Hande? E por que eles não torciam por aquele casal? Sabe por quê? Porque eles não veem com bons olhos homens que desamparam entre aspas, suas mulheres também entre aspas. O Murat caiu no conceito das pessoas por, primeiro, se separar da esposa e logo em seguida engatar um namoro com Hande e, ainda durante este relacionamento, além de ter sido visto com a ex, há rumores de traição com 2 estrangeiras. Enfim, os fãs de Hande, que a acompanham há muito tempo, comentam que ele, além das traições, além do ciúme doentio, ele menosprezava Hande e por isso ela era infeliz com ele. Era recorrente vê-la triste, vê-la aborrecida ao seu lado quando saiu, como a gente já viu aqui. Já Kerem, em uma entrevista, disse que nunca traiu a Serenay e a nenhuma outra. Usou aquele argumento que traição seria um desrespeito às mulheres, enfim. A entrevistadora apertou ele, que confessou que já aconteceu de se interessar por alguém estando comprometido, mas que ele primeiro terminou a relação antes de investir na outra história. E, gente, realmente, durante os quase 4 anos que esteve com Serenay, nunca houve, pelo menos eu não encontrei, nunca houve rumor de traição por parte dele. Além disso, fazia questão de enaltecê-la, fazia questão de declarar seu amor em todas as oportunidades, inclusive para os jornalistas. Eu acho que isso justifica bem essa reação das pessoas em relação ao nosso casal. Como gostam deles, torce para que eles sejam felizes. Nossa, cada vez eu me apaixono mais por essa história e por esse casal. Eu confesso que eu tô mais animada com Ranker do que com Edser. E vocês? Já sei, porque eu conheço esse fandom, até porque eu faço parte. Que vão reclamar dizendo, e quando é que eles vão ficar juntos? Pois é, tô me sentindo assim, igualzinho aos roteiristas de Sentir o Capamã. Lenga, 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 e nada deles estarem juntos. Mas calma aí que lá vem spoiler. E no próximo capítulo, próximo vídeo, enfim, o amor acontece. Animadas? Então se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha com aquela sua amiga que também adora esse casal e comenta, ainda que seja só um emoji, tá? E não esquece de dar o like. Gente, os créditos das imagens estão nas próprias ou na descrição. Beijos, até mais!